Olá a todos, eu sou Petro Zevelin e esta é a Academia do Comportamento. E hoje quero falar para vocês sobre como perder o medo de falar em público. Você sabia que o medo de falar em público é uma das fobias mais comuns que existem? Praticamente todas as pessoas, ou um grande número de pessoas, possuem medo de falar em público. Mas por que isso acontece? Porque geralmente nossas primeiras experiências em falar em público são muito constrangedoras. Quando somos crianças e temos que apresentar na frente dos amiguinhos, e os amiguinhos também são outras crianças que ficam rindo, debochando, enfim. É muito traumatizante, mesmo que numa escala pequena de trauma, falar em público nas primeiras ocasiões da nossa vida. Então, às vezes, os pais também estão numa festa e o pai ou a mãe acaba constrangendo a criança a falar em público. Vai lá e fale com seus tios, fale com seus primos. E tudo isso vão criando pequenos traumas emocionais que na fase adulta pode gerar esse medo de falar em público. Falar em público também tem outro fator. Não treinamos nossa vida a respeito disso. Exceto na escola ou nessas ocasiões acidentais, não temos aula de falar em público, não treinamos e não desenvolvemos esse hábito. E por isso é muito comum encontrarmos pessoas que sentem ansiedade. Praticamente todas as pessoas sentem uma certa ansiedade ao falar em público. Mas que chegam num nível de fobia, uma fobia de palco, um medo de falar em público mesmo, aí é um número menor, mas ainda é uma das fobias mais comuns que existem. E eu sofria disso, não de uma fobia em si, eu conseguia falar em público, mas eu precisei fazer algumas coisas para perder a ansiedade, para perder o medo de falar em público e falar de um modo natural. O primeiro deles é entender uma coisa: é preciso você se preparar para falar em público. Você precisa se preparar. Não existe, por exemplo, você vai apresentar um trabalho, você não sabe nada e você consegue falar. Ah, mas tem um amiguinho lá que não estuda nada e ele brinca, fala. Esqueça isso daí. Porque o foco dele não é em falar o assunto, é em contar piadas, é em brincar com o público, e por isso ele consegue. Só que você não é assim. Você não está focando nisso. Você está focando em realizar a apresentação do seu trabalho. Por isso, você precisa saber o que você está apresentando. Não dá para apresentar sem dominar o assunto. Não existe isso. Segundo, faça treinos mentais. Você não consegue treinar com um público grande, porque aí você já está fazendo a apresentação. Você não consegue pegar 10, 15, 20 pessoas, porque aí provavelmente já é a sua sala. Então, treinar falar em público é algo complicado, é muito difícil. Você não consegue criar circunstâncias para treinar, mas a sua mente, ela serve para isso. Você pode fechar os olhos e se imaginar falando em público com as pessoas que você vai estar apresentando o seu trabalho. Você está apresentando para a sua turma e você imagina, você vai fazer um congresso, você vai entrar numa campanha política, tanto faz, mas você imagina a situação com os olhos fechados que você está apresentando. O que isso acontece? Isso diz para o seu cérebro que aquela situação já está acontecendo. E aí quando você for vivenciá-la, a ansiedade cai lá para baixo. Por quê? Porque para o seu cérebro aquela situação já ocorreu. Você já treinou aquilo dali. E o melhor, você treinou da maneira ideal. Você imaginou na sua mente a situação ideal para você falar em público. E aí sua ansiedade cai bastante. Por isso você deve fazer com frequência esse tipo de treino. Por fim, saiba um detalhe que eu percebi ao longo das minhas apresentações, dos cursos que eu dou, que é o seguinte: quem apresenta em público e que tem medo de falar em público, ele se sente refém da plateia. Mas a plateia, ela é muito mais refém do apresentador do que o contrário. Quem está apresentando, ele tem muito mais controle da situação do que quem está na plateia. Você consegue, digamos, constranger muito mais facilmente
uma pessoa na plateia do que uma pessoa na plateia consegue constranger quem está apresentando lá na frente. Essa ideia, ela foi um insight que eu tive e que me acordou em relação a apresentar em público. Quem está lá na frente, ele tem um controle da situação. Quem está na plateia, ela não domina o assunto, ela quer aprender, ela geralmente odeia que uma pergunta seja feita diretamente para ela. E quando você se coloca nessa situação, em que você controla a situação, tudo muda. Você não tem mais medo da plateia, mas você tem um controle sobre ela. Inclusive, você pode puxar, pinçar certas pessoas para fazer perguntas, para questionar, e isso é um controle muito intenso e que muda toda a sua perspectiva sobre a apresentação em público. Aprenda o assunto, saiba sobre o que você está falando, treino mental, muito treino mental, e treino físico também, você treinar, você falando, você gesticular. Por fim, você entender que quem domina a apresentação é o apresentador e não quem está assistindo, não é a plateia. Gostou do vídeo? Deixe um like, muito obrigado, deixe nos comentários aí o que você achou. Até o próximo e tchau!